Bom, meu nome é Bruno, sou casado com a Amanda, nós temos 2 filhas, a Gabi, de 6 anos, e a Isis, de 3 anos. Eu vivi em um contexto religioso desde os 5 anos de idade, onde eu acreditava em Jesus, acreditava que Ele era o meu Salvador. Estar todos os domingos ali, participando ativamente para que eu pudesse receber algo. Então eu vivia ali, trabalhando ativamente, fazendo muitas coisas, mas com um intuito errado. Essa parte cristã, até então para mim não fazia sentido, eu não concordava com algumas coisas, e eu fui para um contexto religioso mais relacionado à matriz africana, que para mim fazia mais sentido. Foi quando eu encontrei o culto online da Red e comecei a acompanhar as mensagens, acompanhar as séries de mensagens, e as mensagens da Red trazem muita clareza sobre o Evangelho, e isso para mim foi muito impactante. O meu aniversário de 2023 caiu num domingo. E ele falou, bom, como um presente de aniversário para você, vamos até a Red e você conhece essa igreja que você tanto gosta. Então, a primeira coisa que me impactou foi a forma que eu fui recebido. Eu fui extremamente, acolhido pela igreja. A mensagem como foi transmitida foi algo que, fez muita diferença para que eu buscasse mais sobre Deus. Então, a primeira vez que eu ouvi a palavra foi muito impactante para mim, porque eu falei, é isso então? Jesus é esse cara? E isso me despertou a curiosidade para buscar mais sobre ele. Eu vivi muitos anos na minha vida onde eu era autossuficiente. E quando eu me deparo com o evangelho onde, cara, você é um pecador, você não tem a sua autossalvação, você não é capaz de se salvar sozinho. Então, hoje eu reconhecer que Jesus é o meu Salvador e somente nele eu posso me salvar e eu não dependo mais de mim para me salvar, é libertador isso. Quando eu fui vendo a vida dele ser transformada pelo Evangelho, quando eu vi algo que era muito firme para ele, que ele não trocava por nada, sendo desfeito e ele reconstruindo a vida dele com base em Jesus, a minha fé foi se renovando, eu falei, não, eu também preciso buscar dessa forma, eu também preciso reestruturar a minha fé. Eu tinha essa sede, eu queria, devorar a palavra de Deus, porque começou a fazer tanto sentido no meu coração que eu falei, é isso. Até então, na nossa casa, ela era dividida, espiritualmente, vamos dizer, né, em fé. A gente até fala que antes de dormir, a gente se dava boa noite, eu virava para um lado, fazia uma oração para uma coisa, a Amanda virava para o outro lado e fazia uma oração para outra coisa. E quando eu faço esse processo de conversão, hoje é totalmente diferente. Hoje a gente faz uma oração juntos antes de dormir. A gente ora, a gente agradece para o mesmo Deus. E isso mudou a nossa casa, isso mudou o nosso relacionamento. Hoje a Red representa para nós viver em comunidade, que é para nós está fazendo uma grande diferença, porque estamos convivendo com pessoas que também estão na mesma busca que a gente, se aprofundar no relacionamento com Jesus, e isso faz muita diferença. Bom dia, que alegria receber cada um de vocês aqui nessa manhã, em nossa igreja, nossa comunidade, nossa família. E hoje é um dia especial para nós, dia que nós chamamos de culto da visão. O que é o culto da visão? É um momento em que nós paramos como igreja para falar sobre aquilo que Deus está falando conosco. É um momento em que nós dedicamos o culto da igreja para comunicar a toda a igreja a direção em que vamos seguir nos próximos anos, de acordo com aquilo que Deus tem nos orientado, de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem nos apresentado. E sabe, no dia de hoje eu estou muito feliz e ao mesmo tempo muito emocionado, porque são tantos planos. Deus tem colocado algo tão especial, algo tão grandioso diante de nós. E eu estou ansioso, já faz semanas e meses, ansioso por esse momento, para poder compartilhar com você aquilo que Deus tem
nos mostrado. Agora, uma oração eu tenho feito diante de todos os planos que você verá aqui hoje, de tudo aquilo que você vai ouvir. A oração que eu tenho feito é a oração que Martinho Lutero fazia. Martinho Lutero dizia o seguinte: Deus, onde os meus planos não forem os teus planos, destrua-os. Todo cristão deveria aprender a orar assim, garantindo que aquilo que vamos fazer e a direção que estamos seguindo não é simplesmente um desejo do nosso coração, mas está de fato alinhada com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então essa é a nossa oração nessa manhã. Deus, onde os nossos planos não forem os teus planos, destrua-os. Mas toda essa visão não está apoiada apenas em um coração ou na imaginação. Essa visão, ela está fundamentada na palavra de Deus. Ela parte daquilo que a Bíblia nos apresenta como o nosso chamado como igreja e como povo de Deus. Eu gostaria de chamar a mensagem de hoje de o Evangelho muda tudo. Porque assim como o Evangelho mudou a vida do Bruno e da Amanda, esse casal especial que chegou à nossa igreja, foi impactado pelo Evangelho, estão crescendo espiritualmente, amadurecendo na sua fé. O Evangelho mudou a sua vida, o Evangelho mudou a sua forma de enxergar a si mesmo, o Evangelho mudou a sua forma de enxergar o mundo ao seu redor, o Evangelho mudou o seu relacionamento, o Evangelho mudou o seu casamento, o Evangelho mudou a vida desse casal com os seus filhos. Ou seja, no Evangelho, quando ele entra na vida de alguém, ele muda tudo. Mas o Evangelho não muda apenas a nossa vida, o Evangelho muda também o mundo ao nosso redor. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia no livro, texto bíblico de Tito, capítulo 2, versículos 1 a 14. E daqui parte a nossa visão. Tito, capítulo 2, versículos 1 a 14, diz o seguinte: mas quanto a você, Tito, pastor da igreja de Creta, Paulo está escrevendo para ele, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro, o evangelho de Cristo. Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a ser submissas ao marido, assim não envergonharão a palavra de Deus. Versículo 6, da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Você mesmo, Tito, deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade, a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Quanto aos escravos, devem sempre obedecer ao seu Senhor e fazer todo o possível para agradá-lo. Não devem ser respondões, nem roubar, mas devem mostrar-se bons e inteiramente dignos de confiança. Assim, preste atenção, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, o nosso Salvador. Versículo 11, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e para fazer de nós seu povo, um povo inteiramente dedicado às boas obras. A carta de Tito é uma carta de apenas 3 capítulos. Deixa eu mostrar um pouco do contexto de Tito para você. O apóstolo Paulo escreveu essa carta a Tito para fortalecer a igreja
em Creta. Creta é uma ilha. Não se sabe como aquela igreja se iniciou ali. Duas hipóteses existem. A primeira delas é que provavelmente esses irmãos que fundaram a igreja em Creta estavam lá em Jerusalém no dia de Pentecostes e de lá voltaram para Creta e ali começaram o movimento do cristianismo por meio dessa igreja. Uma outra forma que pode ter acontecido é que por meio da dispersão dos cristãos, talvez alguns discípulos ali chegaram e fundaram essa igreja, mas o que nós sabemos é que Paulo em algum momento decidiu deixar um pastor nessa igreja. Paulo preparou um jovem chamado Tito e Tito assumiu essa igreja. Então Paulo provavelmente tinha uma comunicação com Tito por cartas. Tito devia falar que estava enfrentando problemas na igreja. A cidade de Creta era uma cidade mergulhada na corrupção, na imoralidade, e então Paulo quer ajudar aquela igreja a ser fortalecida, se tornar uma igreja saudável. Paulo então no evangelho, na carta de Tito, ele reafirma o evangelho no meio de falsos ensinos. Essa é uma característica de todas as cartas de Paulo. Se você for estudar as cartas de Paulo, você vai perceber que praticamente todas as igrejas do Novo Testamento estavam tendo que lidar com falsos ensinos. Olhe para a Bíblia, estude a Bíblia e você vai perceber isso. A igreja sempre teve que combater os falsos mestres. A igreja sempre teve que combater os falsos ensinos. 2000 anos se passaram e como igreja nós precisamos continuar combatendo os falsos ensinos e reafirmando o verdadeiro evangelho de Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo fez, é o que a Bíblia nos ensina e é o que nós fazemos. Ao fortalecer a igreja, nós precisamos reafirmar o evangelho e combater os falsos ensinos. Terceiro lugar, Paulo tem como objetivo ao escrever essa carta que essa igreja se torne uma igreja saudável no meio de uma cultura corrompida. O foco de Paulo é que Tito deveria preparar uma liderança e deveria ensinar a igreja a viver em santidade, como ser luz no meio da escuridão. Creta, uma cidade mergulhada na corrupção, mas os cristãos chamados a ser luz no meio da escuridão. Por último, Paulo escreve essa carta para orientar sobre como deve ser a conduta do cristão na sociedade, como o cristão ele lida com o chefe dele no trabalho, como o cristão ele lida com seus relacionamentos, como o cristão agora vive no seu casamento, como a esposa deve tratar o marido, como o marido deve tratar a sua esposa, como os jovens devem se relacionar com outras pessoas, ou as jovens devem viver a sua vida com sabedoria, como os trabalhadores devem se portar no ambiente do trabalho, como o cristão se porta diante do governo, como o cristão se posiciona politicamente. Tito, essa pequena carta vai trazer grandes instruções para a vida da igreja de Creta, mas não apenas para Creta há 2000 anos atrás. Nós agora precisamos fazer uma ponte, viajar 2000 anos para a cidade de Indaiatuba e para o país chamado Brasil. Nós vivemos algo parecido. Nossas igrejas têm lidado com falsos ensinos, nossas igrejas têm lidado com um falso evangelho, um outro evangelho que não aponta para Cristo, mas aponta para o próprio homem, um evangelho humanista. Nossas igrejas têm lidado com uma cultura corrompida. Nossas igrejas têm se portado indevidamente com relação às autoridades. Nós precisamos amadurecer e há tanto na palavra e nessa carta de Tito que nós podemos aprender. Mas hoje, rapidamente, eu quero te mostrar 2 princípios em Tito capítulo 2, que são importantes para aquilo que Deus está nos chamando a viver, a ser como igreja e viver como igreja no meio da nossa cidade e do mundo. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o evangelho, ele muda vidas. O evangelho muda vidas. Tito 2, 11 e 12 diz: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos agora a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Pergunta: o que é o evangelho? Talvez alguém que está aqui se perguntando, mas o que é o evangelho?
Evangelho vem da palavra grega euangelion, que significa uma boa nova, uma boa notícia. E que boa notícia é essa? Essa é a boa notícia. A graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Essa é a boa notícia. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Sabe qual é a boa notícia? É aquilo que o Bruno disse no vídeo. Você não pode salvar a si mesmo. Então Deus se revelou e trouxe salvação a você. De graça, você não precisa merecer, você não precisa conquistar, você não precisa construir a tua salvação, você não precisa pagar por isso. Ele deu. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele nos deu salvação por meio da vida, a obra de Jesus Cristo na cruz, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. E essa obra de Cristo é capaz, é suficiente para trazer salvação a todos. Esse é o Evangelho. Nós recebemos de graça, pela graça, a salvação em Cristo Jesus. Mas ele continua dizendo algo interessante. Somos instruídos, a abandonar o estilo de vida ímpio agora e os prazeres pecaminosos. Sabe o que isso significa? Que essa boa notícia, o Evangelho, não apenas salva, mas ele transforma. O Evangelho, ele não apenas nos alcança, mas ele muda a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se relacionar, a nossa maneira de trabalhar. O Evangelho muda completamente as nossas vidas. Então, o Evangelho não apenas salva, mas ele transforma a nossa maneira de viver. E nós somos chamados, como diz o texto, somos instruídos agora a abandonar o antigo estilo de vida e passar a viver uma nova vida agora, de acordo com aquilo que nós aprendemos em Cristo Jesus. Há um livro interessante do pastor Craig Groeschel chamado O Cristão Ateu. Quem é o cristão ateu? É aquele que diz que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. A sua vida não demonstra essa fé. Ele diz: Deus te transformou? Se você mudou por causa do Evangelho? Se não for assim, talvez você seja apenas um cristão ateu. Sabe, as igrejas de hoje estão cheias de cristãos ateus. Mas não somente as igrejas de hoje, as igrejas do passado também. Olha o que Paulo diz a Tito. Esses homens, esses cristãos, esses líderes afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. Tem muita gente dentro da igreja que afirma conhecer a Deus, mas nega isso por meio da sua forma de viver. Portanto, nós não devemos apenas crer, e não devemos apenas falar que cremos, mas a nossa vida deve demonstrar que nós cremos. Infelizmente, o que acontece é como a parábola do solo fértil. O semeador saiu jogando as sementes e ela foi caindo em alguns solos, e muitas vezes o Evangelho, essa parábola representa o Evangelho, ele chegou na sua vida, mas ele ficou só no rasinho. Então o sol veio, os pássaros vieram, ou os espinhos cresceram, as pedras não permitiram que houvesse ali profundidade. Então o Evangelho de Cristo Jesus, a pessoa do nosso Salvador, não alcançou as áreas mais profundas, os recônditos mais profundos do nosso coração. Então essa salvação não foi eficaz. Assim é a vida de muita gente. Gostou, foi no ambiente da igreja, tinha ar-condicionado, tinha um telão grande, tinha iluminação, tinha vídeos. Uau, arrepiou. A evidência da salvação não é o arrepio. A evidência da salvação é a transformação do nosso coração. Então, o convite do Evangelho a nós é: venha como está. Todos são bem-vindos, mas o convite do Evangelho não é permaneça como está. O Evangelho salva e transforma por completo. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. O Evangelho muda vidas.
Sabe, Paulo está tão preocupado com isso, porque ele está vendo que há um outro evangelho que não muda vidas. É um pseudo-evangelho. É um evangelho que encanta. É um evangelho que brilha. É um evangelho que arrebata multidões, mas que não transforma corações. Então Paulo diz a Tito no capítulo 2, Tito, o seguinte: você precisa criar uma igreja que em primeiro lugar seja uma igreja que prega o ensino verdadeiro, mas quanto a você, que suas palavras reflitam um ensino verdadeiro, uma igreja bíblica. E sabe, quando nós criamos a Red, agora aqui eu preciso falar um pouco sobre o nosso desejo quando nós criamos essa igreja. Nós definimos a Red em 3 palavras: uma igreja bíblica, uma igreja contemporânea e uma igreja simples. Em primeiro lugar, uma igreja bíblica, uma igreja fundamentada na palavra, uma igreja fundamentada no evangelho de Jesus e que em tudo aponta para o ensino verdadeiro do evangelho de Cristo. Esse foi o nosso compromisso. Desde então, escolhemos, investimos, desenvolvemos pastores formados no seminário, na faculdade teológica, em teologia, para que tivessem condições. Nós investimos em pastores que, como diz a palavra de Deus, manejam bem a palavra da verdade. Nós somos uma igreja fundamentada na palavra. Eu sempre digo aqui que a autoridade está na palavra de Deus e não no pastor. O que eu digo só tem autoridade se for confirmado pela palavra de Deus. Se aquilo que eu digo contradiz a Bíblia, eu perco toda a minha autoridade. A palavra de Deus tem mais autoridade do que eu. Ela tem autoridade divina. O pastor não tem autoridade divina. Então eu sempre digo o seguinte: se algum pastor dessa igreja um dia pregar algo que não está na palavra, sai correndo e procura outra igreja. Por favor. Nós precisamos de igrejas bíblicas. Mas depois Paulo continua dizendo a Tito o seguinte: prega um ensino verdadeiro. Mas você vai pregar, Tito, de maneira contemporânea. O que significa isso? Você vai pegar o evangelho, você vai aplicar ele à realidade dos homens mais velhos. Você vai pegar o evangelho, o ensino verdadeiro, você vai aplicar a realidade das mulheres mais velhas. Você vai pegar o evangelho e ensinar as mulheres mais jovens a viver de acordo com o evangelho. Você vai pegar os homens mais jovens e você vai investir nessa geração para que eles aprendam a viver de acordo com o evangelho. Você vai pegar os escravos, os trabalhadores, e você vai aplicar o ensino verdadeiro à realidade dos escravos e dos trabalhadores. Ou seja, nós pregamos a palavra, mas nós pregamos de acordo com a realidade e contexto de cada um, ajudando as pessoas a fazer uma ponte entre a palavra e a sua realidade, aplicando no seu contexto, nos seus desafios, no seu dia a dia, no seu cotidiano, a palavra de Deus. Nós decidimos desde o começo ser uma igreja que pregaria o texto para o seu tempo. Billy Graham dizia que nós precisamos, ou John Stott dizia que nós precisamos pregar a palavra com o jornal ao lado. Mas Paulo também continua dizendo que o foco de Tito deveria ser conduzir as pessoas em crescimento espiritual, para que todos pudessem se tornar mais parecidos com Cristo. Os mais velhos deveriam exercitar o autocontrole. Ele continua falando sobre os desafios desses homens que deveriam desenvolver o caráter de Cristo na sua vida. As mulheres mais velhas deveriam viver de modo digno, não serem caluniadoras. E ele vai aplicando a realidade do evangelho à vida e os desafios de ser mulher. Então ele aplica esse desafio aos jovens, aos escravos, mas sempre com o objetivo de produzir crescimento espiritual. O foco do pastor não é entreter crente, não é ficar fazendo evento para crente. O foco do pastor é conduzir o crente a crescimento espiritual, a maturidade na fé, produzir discípulos maduros. Então, Tito tinha um foco. E para nós é isso que significa ser uma igreja simples. Não é uma igreja simplista, mas é uma igreja que foca no essencial. Elimina o desnecessário. O que é desnecessário? Talvez existem eventos que são desnecessários. Nós não promovemos como igreja eventos. Nós promovemos como igreja etapas de crescimento espiritual, onde
De fato, nós focamos naquilo que só nós podemos fazer como corpo de Cristo e como igreja, para levar as pessoas a conhecer a Jesus e tornarem-se mais parecidas com Ele. Por isso nossa igreja é definida assim: somos uma igreja bíblica, uma igreja contemporânea e uma igreja simples que foca no essencial. Deixa eu mostrar isso para você por meio de um desenho. Nós decidimos conduzir as pessoas que não conhecem a Cristo a se converterem, não pararem somente no processo de conversão, mas continuarem crescendo até se tornarem maduros na sua fé. Como a maioria dos pastores faz isso? A maioria das igrejas não tem uma direção clara de como conduzir as pessoas nesse processo de crescimento espiritual. Então eles acabam enchendo a agenda de eventos, de atividades. Tem o culto de segunda à noite, o culto de terça, o culto de quarta, o culto do homem, o culto da mulher, o culto do cachorro, o culto do pet, o culto da avó, o culto do vô, o culto do descarrego, o culto do amor, o culto da paixão, o culto do solteiro, o culto do viúvo, o culto do... Tem culto para tudo, e o pastor quer que você esteja em todos os eventos da igreja, participando do coral, participando do encontro de oração, do encontro de intercessão, participando do movimento social, participando... Então nós entramos dentro de uma agenda de ativismo, de evento. E evento é vento. Eventos não transformam a vida das pessoas. E fazer nunca será mais importante do que ser em Cristo. Foi o que Marta aprendeu. Infelizmente, nós temos construído igrejas baseadas no modelo de Marta, de ativismo. Fazer, mas ninguém está sendo transformado. Eventos não transformam. Nós decidimos como igreja romper com eventos e focar naquilo que a palavra de Deus mostra que é mais essencial em termos de crescimento espiritual. Nós chamamos isso de um processo de formação espiritual com 3 etapas: o culto, o serviço e o pequeno grupo. Nós cremos que crescer como discípulo de Jesus é frequentar. Diz a Bíblia que eles frequentavam o templo, se reuniam no templo e de casa em casa. Então nós nos reunimos no templo, no auditório, nesse espaço grande, mas nós vamos além daqui. Nós vivemos a vida em comunidade, servindo uns aos outros, servindo a nossa comunidade, mas também crescendo no pequeno grupo por meio de relacionamentos significativos, por meio de comunhão, por meio de discipulado. Então, nós decidimos focar naquilo que é essencial, levando pessoas ao crescimento na fé. Nós construímos então um processo chamado processo de crescimento espiritual, e as pessoas então podiam, por meio desse processo, compreender que não há muitas atividades, mas há passos a dar. Eu venho à igreja, então depois dos 4 passos eu me batizo, eu conheço a Cristo, então eu passo a servir, porque a tarefa do discípulo é o serviço, é me envolver. Todo discípulo, verdadeiro discípulo, está servindo. E eu busco crescimento espiritual por meio do repense. Eu vou repensar o evangelho. Eu entro num pequeno grupo de comunhão, onde eu vou crescer espiritualmente ao lado de outras pessoas, compartilhando minha vida, confessando meus pecados, encontrando apoio para os momentos difíceis, sendo confrontado, sendo encorajado. Mas eu também tenho o Red College, uma EBD contemporânea, onde eu posso estudar inúmeros cursos bíblicos, e eu posso me informar melhor a respeito da palavra de Deus. E todo esse processo vai gerando, por meio do tempo e dos relacionamentos, crescimento espiritual. E sabe, até aqui eu não contei nenhuma novidade para você. Essa é a nossa igreja. Mas essa igreja que começou com cerca de 30 pessoas há 11, 12 anos atrás numa garagem, hoje se tornou uma igreja com mais de 5.300 pessoas, muito mais do que isso. E pela graça de Deus, não somente por um pastor, mas por uma equipe de pastores e de líderes de uma igreja. E hoje nós temos conduzido pessoas à maturidade na fé com esse time. Eu gostaria de chamar esse time que hoje trabalha em torno dessa missão, desse processo, para conduzir você à maturidade na fé. Por favor, nosso time de pastores e líderes entrando, uma salva de palmas para eles. Eu cometi um erro que eu não contei, mas nós temos 33 colaboradores hoje contratados de tempo integral
na nossa equipe. Se não me engano, são 13 ou 14 pastores, alguém sabe? 13, 14, 12, bom, um diz 13, outro 14, é alguma coisa assim, tá? Acho que algum pastor ainda está em dúvida, né, do seu chamado, da sua vocação. Mas, gente, essa é a nossa equipe. Como diz Steve Jobs, ninguém faz coisas incríveis sozinho. E tudo que você está vendo aqui, e aquilo que você não é capaz de ver aqui, Deus tem realizado por meio dessas pessoas preparadas, formadas, capacitadas. Mas muito além dessas pessoas, existe também um grande time de voluntários. Nossa igreja hoje tem mais de 3.000 voluntários ativos servindo. Nós alcançamos a marca de por domingo, se não me engano, eu acho que o número máximo que atingimos foi 540, Cata? 600 e poucos voluntários servindo num único domingo. Nós temos dividido os voluntários aos domingos justamente para não gerar cansaço, né? Então você vai servir, mas você vai ter tempo para se alimentar, para crescer, para amadurecer. E, gente, algumas novidades hoje desse processo que vocês já conhecem. A primeira delas é que nós temos o Red College. Você pode se aprofundar mais biblicamente aqui na Red. Você pode ir além do domingo. Nós oferecemos um encontro por mês, uma imersão na palavra de Deus. Nós estamos lançando 6 novos cursos bíblicos. São 12 cursos bíblicos no total. Para você ter ideia, curso de liderança, a vida de Cristo, escola de paz, Antigo Testamento, conheça o Antigo Testamento, conheça o Novo Testamento. Não, o Novo Testamento ainda não tem, tá? Doutrinas básicas vai ter em breve. Escola de mulheres, escola de casais, estude sua Bíblia, cosmovisão cristã, como as pessoas mudam, doutrinas básicas. Ou seja, nós estamos oferecendo a oportunidade para que você se inscreva e venha fazer parte dessa grande escola bíblica, onde nós queremos que as pessoas conheçam mais a respeito de Deus, estudando a sua palavra, tá? Nós temos esse time, na verdade, que é a formação espiritual. Vou pedir para a formação espiritual ficar de pé. A time da formação espiritual, então, é responsável por cuidado, por aconselhamento bíblico. Eles são responsáveis pelo Red College, pelos pequenos grupos da nossa igreja. São eles que coordenam pela diretoria do pastor Washington toda essa área, tá? Obrigado, queridos. Nós temos também o time de gestão, que está junto com o Cata, nosso pastor executivo. Quer mostrar seu time também, Cata? Você sabe dizer quem é seu time? Levanta o time do pastor Thiago Cata. Olha só que bacana, o time do Cata, tá bom? Obrigado, pessoal. Quero mostrar para vocês também agora o time da nova geração. Todo o time da nova geração, por favor, fica de pé. Uma salva de palmas para o time da nova geração. Fica de pé por enquanto. Não, pode sentar, eu não vou judiar de vocês. Deixa eu mostrar para vocês um pouco do que acontece lá no Red Kids, gente. São 781 crianças em um único domingo, tá? Se não me engano, foi domingo passado? 781 crianças. Essas crianças são divididas em 3 prédios da escola, são 19 salas, tá? 750 voluntários, e o trabalho do Red Kids, que tem ido também para o YouTube, já alcançou mais 65 mil visualizações, e esse trabalho não para de crescer e transformar a vida das crianças. E eu sou pai, sou prova disso, daquilo que Deus tem feito na vida da minha filha por meio do Red Kids. E tenho dito isso, se você não leva seu filho ao Kids, eu tenho dó, eu tenho muita dó e muita compaixão do seu filho, porque lá o ambiente preparado para que ele ouça o evangelho de acordo com a idade dele, de acordo com aquilo que ele é capaz de entender, de acordo com os desafios da vida de uma criança, e lá ele vai desenvolver amigos que ele vai levar para a vida toda. E são essas amizades, e é esse evangelho plantado no coração dele nesse momento que vai de fato fazer diferença para toda a sua vida. Não perca esse privilégio. O Red Kids é incrível. Nós também temos o Pulse, que é nosso trabalho com pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 700 participantes
mensais, tá? Juntando adolescentes para adolescentes e jovens. Nós temos 50 pequenos grupos. Nós também trabalhamos em pequenos grupos com essa moçada, onde eles desenvolvem amigos para a vida toda, amigos que estão crescendo com Cristo, 250 voluntários dedicados. Então, além de todo o trabalho de formação espiritual, além de todos os ministérios que temos servindo, nós temos esses ministérios investindo na nova geração. Nós queremos que isso é ser igreja. A Bíblia diz no Salmo 145:4 que cada geração conte a seus filhos sobre os seus feitos e sobre o teu poder. Então o nosso papel é esse, compartilhar a nova geração, quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele é capaz de fazer na vida desses jovens. Então nossa igreja tem investido nisso. Tudo isso e muito mais. Nós temos a equipe de comunicação. Por favor, equipe de comunicação, fica de pé. Tá? Uma salva de palmas para a nossa equipe de comunicação, que prepara esses vídeos incríveis. Pode sentar, por favor, obrigado. Eu esqueci de alguém, só tem mais uma pessoa que eu vou apresentar. O time da música. Levanta o pessoal da música. Olha só, não é lindo o louvor? Obrigado, queridos. Pode sentar, por favor. Gente, nós somos uma igreja que crê em discipulado. Nosso papel como igreja é discipular pessoas. Mas nós não cremos, e pasme, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não cremos que discipulado é um encontro de 1 hora com uma pessoa durante a semana. Não cremos nisso. Nós cremos o que o Tim Keller disse. Não há meio de discipulado mais importante do que o envolvimento profundo na vida da igreja. Sabe o que é discipulado? Discipulado é caminhar junto em comunidade, dando passos de crescimento espiritual, cultuando a Deus juntos, se reunindo nos pequenos grupos, crescendo na fé, compartilhando em comunhão, orando. Nós cremos que discipulado é servir, é se envolver. Como disse o pastor Andy Stanley, o verdadeiro discipulado é sobre servir e estar envolvido. E a pergunta que eu quero te fazer aqui na nossa primeira parte hoje é: você está crescendo? Você está amadurecendo na fé? Você está envolvido na vida da igreja? Porque entenda, oportunidades não faltam para que você cresça, saia do rasinho e se aprofunde mais na tua fé e no teu conhecimento sobre Cristo Jesus. O Evangelho não apenas salva, o Evangelho muda a nossa vida. Essa é a nossa preocupação como igreja. Pregar o Evangelho que muda vidas. Segundo lugar, é que o Evangelho não apenas muda vidas, mas o Evangelho muda o mundo. O texto diz o seguinte: neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, nós fomos chamados a ser esses homens mais velhos e mulheres mais velhas, e mulheres mais jovens e homens mais jovens e trabalhadores, no meio deste mundo perverso. No meio da escuridão, nós estamos sendo chamados para ser luz. Porque por meio da nossa vida, Deus pode gerar impacto. Pessoas vão conhecer a Cristo. Deus quer, por meio do Evangelho, transformar sua família, seu casamento, teus relacionamentos, teu ambiente de trabalho. Por isso nós estamos sendo chamados a viver com sabedoria, justiça e devoção. Nós precisamos viver nesses ambientes com sabedoria. Nós precisamos viver nesses ambientes com justiça, com retidão, com santidade, com devoção. Porque Paulo diz para Tito algo que eu quero que você guarde nessa manhã. É o texto que fundamenta o que nós vamos fazer a partir daqui. Tito capítulo 2:10, Paulo diz: assim, tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, o nosso Salvador.
Nós não fomos apenas chamados para pregar o Evangelho, nós somos chamados para demonstrar o Evangelho por nossa vida, e é a minha vida transformada que torna o Evangelho atraente em todos os sentidos. É a minha vida que traz ainda mais brilho para a mensagem mais incrível do mundo. Olha o que Paulo está dizendo. É a minha vida, é a minha transformação que torna atraente em todos os sentidos o Evangelho. Como disse o pastor Billy Graham, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos o sermão que o mundo está prestando atenção. Tem muita gente nessa cidade que não está aqui. Eles não conhecem a palavra. Talvez eles nunca vão se aproximar de uma Bíblia. Talvez eles nunca vão ouvir um sermão da Red, uma pregação da Red. Mas eles vão olhar para você. E o que eles vão ver? Será que eles verão Cristo refletido na sua vida? Porque talvez há pessoas na tua casa, no teu bairro, no teu condomínio, no teu ambiente de trabalho, na tua academia, que o mais perto que elas vão chegar de Cristo é o mais perto que elas chegaram de você. O Evangelho muda vidas. Mas o Evangelho muda o mundo quando nós decidimos não apenas ser alvo do seu amor, mas se tornar um instrumento do seu amor. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho que nos acolheu agora é o Evangelho que nos envia. O Evangelho que nós recebeu como nós estávamos e nos transformou, agora é o Evangelho que nos envia em missão, dizendo: vão e compartilhem com o mundo, ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pregar o Evangelho onde eu estou, não apenas com palavras, mas demonstrando por meio da minha vida. Por isso, a visão da Red não está mudando, ela está sendo ampliada. Alguém perguntou: Tiago, o que mudou na sua viagem para a Coreia? Eu disse: não mudou, Deus ampliou. E eu quero mostrar para você a nova visão que está surgindo em nosso coração. Essa é a nova visão da Red, ela permanece a mesma, mas nós temos um novo ambiente agora, onde nós somos chamados a ser igreja. Não só dentro da igreja, mas a nossa igreja agora avança. Ela vai para fora. Como disse o pastor Rick Warren lá na Coreia, quando o cristianismo constrói prédios, ele começa a morrer. Por quê? Porque os crentes se enfiam dentro do prédio, confortável, e esquecem que eles foram chamados não para vir à igreja, mas para ser igreja. E a partir de agora, nós começamos um novo processo de crescimento espiritual, onde nós temos mais um ambiente. Entenda uma coisa, nós como pastores não podemos transformar a vida das pessoas, nós podemos promover ambientes onde o Espírito Santo e a palavra de Deus irão agir na vida dessas pessoas. Nós criamos 3 ambientes: o culto, o serviço e o pequeno grupo, mas agora nós temos mais um ambiente. A nossa igreja está avançando para a cidade, uma igreja para fora. E o nosso processo de crescimento espiritual contempla essas 4 etapas. Dá só uma olhada aqui. Construindo confiança. Nesse ambiente, nós queremos demonstrar o Evangelho. Nós queremos viver com sabedoria. Nós queremos, como diz a palavra, ser justos, viver com justiça e em devoção. Para que aquelas pessoas que não conheçam a Cristo possam olhar para nós e para as nossas obras e dizer: uau, por que você age assim? Por que você vive dessa maneira? E nós então podemos responder: é por conta de Cristo Jesus, quem Ele é e o que Ele fez por mim. Então, eu vou apresentar já o que nós vamos fazer.
Mas a nossa segunda etapa de crescimento espiritual é conectando pessoas. Quando essas pessoas vêm à igreja, nós conectamos elas, temos um processo, 4 passos, compartilhamos o evangelho, compartilhamos o que cremos. Há um processo de crescimento. São pessoas que estão começando a sua caminhada na fé. Essas pessoas vão ser conectadas a uma área de serviço. Então elas vão ter a chance de se tornarem verdadeiros discípulos, começando a crescer e desenvolver crescimento espiritual. Depois nós temos essa última etapa, onde não é a última etapa, mas é um processo que nós vamos vivendo e vamos crescendo e vamos nos tornando não apenas alguém que recebeu o evangelho, mas alguém que agora compartilha o evangelho com outra pessoa. Nessa etapa, o cristão se torna alguém que está engajado, alguém que está conhecendo a palavra e por meio da palavra está conhecendo a Cristo Jesus e culmina. Crescimento espiritual para nós, maturidade espiritual, biblicamente falando, não é conhecimento bíblico. É qualidade de amor. Entenda isso. Crescimento espiritual não é medido por quantidade de conhecimento, mas por qualidade de amor, qualidade das minhas relações. Tudo desemboca em amor. O novo mandamento vos dou, disse Jesus em João 15:35, que vocês tenham amor uns pelos outros. A vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. Esse é o novo processo de crescimento espiritual da Igreja Red. Nós continuamos fazendo o que sempre fazemos, levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, fazendo discípulos maduros de Jesus. Mas agora, nós entendemos que temos uma missão fora daqui. O texto continua dizendo: enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O que Jesus disse? Vão e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus vai voltar. Mas nesse período ele nos deu uma missão. Nós agora somos as suas testemunhas nesse mundo até o dia em que ele vai voltar. E está próximo. Como disse o pastor Craig Groeschel, fomos criados para ser exemplos vivos do amor de Deus para um mundo que sofre. A Bíblia diz que os últimos dias serão dias terríveis. Mas a igreja foi deixada aqui no mundo para ser as mãos de Jesus, abraçando esse mundo que sofre e lhes ensinando a respeito do seu grande amor. Por isso Jesus disse em Atos capítulo 1:8, ele disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia, em Samaria, nos lugares mais distantes da terra. E quando eu estava lá na Coreia, eu pude enxergar nesse texto talvez a direção em que nós vamos seguir como igreja. E eu quero compartilhar agora com você. O texto diz: Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ou seja, aquilo que Deus fez ali em Jerusalém, a igreja primitiva experimentou o poder de Deus, eles tinham temor, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e às orações, eles estavam crescendo espiritualmente, a igreja estava crescendo e se expandindo, e Deus acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Mas de repente, Deus enviou perseguição àquela igreja. E os crentes então saíram daquela bolha e começaram a se espalhar pelo mundo. E os discípulos e os apóstolos começaram a pregar o evangelho por todo o mundo. Talvez esse seja um indicativo, um sinal da direção que nós também devemos seguir como igreja. Deus começou a fazer algo muito especial aqui na cidade de Indaiatuba. Deus tem feito algo especial em nossas vidas. Uma igreja que sai de 30 pessoas para mais de 5.000 pessoas em pouco tempo. Mas sabe, aquilo que Deus começou em nós não pode parar em nós. Nós somos chamados para impactar a nossa cidade. E nós estamos começando uma campanha nova, uma campanha chamada Por Indaiatuba. Nós somos por Indaiatuba,
porque nós queremos servir em Indaiatuba como Cristo nos serviu. Nós só servimos em Indaiatuba porque Cristo nos serviu primeiro. E agora Cristo nos convida a ir e lavar pés, como Ele lavou os pés dos seus discípulos. Você está vendo a camiseta com os nossos líderes. Essa camiseta vai estar à disposição também para você comprar. E se não tiver um número suficiente para todo mundo hoje, não se preocupa, a gente vai comprar mais camisetas. Mas não é sobre uma camiseta, é sobre uma missão, é sobre um chamado de amar e servir cada pessoa dessa cidade como Cristo nos serviu. Presta atenção no vídeo da nossa campanha. Indaiatuba é uma cidade onde o novo ganha vida. É o verde vibrante do Parque Ecológico que cruza a cidade como um convite ao descanso e à contemplação. É o riso das crianças nas praças, o encontro de famílias nos lagos e a beleza de um pôr do sol que renova as esperanças. É uma cidade que acolhe, onde qualidade de vida não apenas é um privilégio, mas um compromisso. Um lugar de oportunidades, onde histórias são reescritas e novos passos são dados todos os dias. Sabemos que, para muitos, a igreja carrega uma reputação questionável. Para alguns é apenas um prédio ou uma lembrança distante. Para outros é sinônimo de decepção. Mas queremos resgatar o verdadeiro significado de ser igreja. Não somos um lugar, somos um movimento. Um movimento impulsionado pelo amor de Cristo. Fomos chamados para ser luz em meio à escuridão, para sermos as mãos que cuidam, os braços que acolhem e os corações que acreditam que o novo é possível. Acreditamos no poder do Evangelho para transformar vidas em nossa cidade. Não queremos apenas contemplar a beleza de Indaiatuba, queremos ser parte da sua transformação. Um lugar onde casamentos são restaurados, famílias encontram propósito, jovens descobrem esperança. Queremos servir Indaiatuba com generosidade, abençoando instituições, ajudando os necessitados. Somos movidos pelo exemplo de Jesus, que não apenas falou de amor, mas o demonstrou com ações. Nós servimos porque fomos servidos por Ele, e nosso maior desejo é que, através de nossas vidas, as pessoas vejam Jesus, sintam seu amor e experimentem a verdadeira transformação que só Ele pode oferecer. Em Jesus, a nova vida. E nessa cidade, acreditamos que há espaço para novas histórias, novos começos e novos passos. Nós somos por Indaiatuba. Nós somos pelo amor que transforma. Nós somos por Jesus. Nós somos por Indaiatuba, porque Jesus é por nós. E assim como nós fomos servidos por Jesus, agora nós somos chamados a servir como Jesus nos serviu. Nós servimos porque Ele já nos serviu primeiro. Essa é uma grande campanha em que nós vamos abraçar a nossa cidade. O que você está vendo aí na Felipeta, essas 10 instituições, alguns dos representantes dessas instituições hoje estão aqui. Nós estamos muito felizes pela tua presença. Nosso papel como igreja é abençoar essas instituições com recursos, abençoar essas instituições com apoio, suporte, voluntários, com presença. Nossos pequenos grupos se moverão na direção da cidade, indo até essas instituições que nós chamamos de PG na rua, e o nosso negócio é servir. Nosso negócio é bacia e toalha. Nós vamos lavar os pés daqueles que precisam, assim como Jesus lavou os nossos pés e transformou a nossa vida. Esse é só o começo dessa campanha. Essa campanha abrange uma série de aspectos da nossa cidade. Essas instituições terão apoio jurídico, apoio profissional em diversas áreas, mas muito além dessas instituições, nós vamos abraçar cada pessoa dessa cidade. Cada necessidade que surgir nessa cidade será suprida por meio daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Essa semana eu estive no gabinete do prefeito conversando com o Dr. Custódio, e o que nós falamos para ele: Custódio, conte conosco. Nós não queremos nada
da prefeitura, Custódio. Nós viemos aqui para dizer o que vocês querem, o que vocês precisam, quais são as maiores necessidades da nossa cidade. Nós queremos não apenas orar por isso, mas queremos nos mover, nos mobilizar por isso. Nós queremos servir. Nós somos por Indaiatuba, nós somos pelo amor que transforma. Muitos outros projetos virão pela frente, como o Life Center, transformando vidas, transformando casamentos. Esse é só o começo de algo grandioso que Deus fará nessa cidade para a honra e glória dele. Uma cidade transformada pelo amor de Jesus, por um povo que ama. Mas nós vamos além de Indaiatuba. Nós vamos sair de Indaiatuba e nós vamos para o interior de São Paulo. E como nós vamos ao interior de São Paulo? Durante muito tempo eu resisti, porque eu entendia que nós precisávamos consolidar o projeto da Igreja Red. Uma igreja, toda igreja, ela nasce, ela cresce, ela reproduz e ela morre. A nossa igreja nasceu, nossa igreja cresceu. Está na hora da nossa igreja agora reproduzir outras igrejas e abençoar o interior de São Paulo. Isso significa que nós estamos vamos começar aberturas de novos campos da Igreja Red no interior de São Paulo, nas cidades próximas da região. Nós temos membros de 35 cidades. Essas cidades, muito em breve, ou não sei se tão em breve, mas algumas delas, dentro do nosso plano estratégico, começarão a receber novos campos da Igreja Red. Nós vamos abrir novas igrejas compartilhando o Evangelho. Afinal de contas, eu tenho recebido mensagens de pessoas de todo o Brasil e muitas do interior de São Paulo, dizendo que o interior de São Paulo está sendo tomado por um outro evangelho e as pessoas estão perdidas. Nós queremos levar igrejas que têm um ensino verdadeiro, o evangelho de Jesus. Essa é uma missão muito grande. Nós queremos te convidar a orar, a se juntar a nós em oração. Nós já temos uma ideia de qual será a primeira cidade. Estou louco para falar, mas eu ainda não posso, eu fui proibido de falar. Essa equipe é fogo, gente, vocês não imaginam como é difícil trabalhar com eles. Mas eles me proibiram de falar, porque nós estamos orando e queremos convidá-lo a orar. Nós estamos fazendo como Paulo fazia, observando cada cidade de maneira estratégica. E nós vamos muito em breve começar o primeiro grupo de plantação. E nós vamos enviar nossos membros e convidar os membros dessas cidades para se juntarem a nós nesses novos campos da Igreja Red no interior de São Paulo. Além disso, nós não paramos somente no interior de São Paulo. Nós estamos nos movendo na direção do Brasil. Nós queremos apoiar igrejas em todo o Brasil. Quando nós fazemos aqui o Red X, nós temos recebido, o último encontro nós tivemos, se não me engano, 500 pastores aqui. Nós lançamos as inscrições acabam rapidamente. Nós estamos planejando para o ano que vem um Red X com a presença do pastor Ian Stanley aqui também, com cerca de 1.000 a 1.500 pastores de todo o Brasil, para que nós possamos ensinar na palavra como nós podemos ser igrejas saudáveis no meio de uma cultura corrompida, como nós podemos ser igrejas para fora que alcançam aqueles que não conhecem a Jesus ainda. E por meio dessa parceria com a North Point, nós estamos nos tornando esse ambiente, esse lugar onde pastores virão para conhecer a visão e serão capacitados e serão enviados. Nós já temos hoje 15 igrejas parceiras. Uma vez por mês eu me encontro com esses pastores de maneira online, pastores de todo o Brasil, do Rio Grande do Sul ao norte de São Paulo, ao nordeste do Brasil e o norte do Brasil, o centro-oeste do Brasil. Nós temos pastores já sendo mentoreados, aprendendo a desenvolver igrejas que vão alcançar o não cristão. E nossa meta até 2029 é ter no mínimo 75 igrejas parceiras ao redor do Brasil. Esse é o início de algo que Deus está fazendo, e ano que vem nós vamos receber pastores, e se Deus quiser estaremos em outros estados compartilhando também aquilo que Deus tem falado e nos ensinado. E por último lugar, nós também estamos avançando muito além de Indaiatuba, muito além do interior de São Paulo, muito além do Brasil. Nós estamos avançando na direção do mundo inteiro. Há 2 semanas atrás,
a igreja North Point Community Church, igreja que somos parceiros lá nos Estados Unidos e que fez tanta diferença na nossa história. Eu lembro que em 2015 eu estive lá e foi uma virada de chave. Compreender. A North Point, uma igreja incrível, saudável, uma igreja que tem alcançado o não cristão. Ela se tornou a terceira maior igreja dos Estados Unidos. São mais de 60 mil membros. Tomara que Deus não faça isso aqui, né? Mas eu não sei não. Estamos abrindo novos campos, né? Estamos para abrir. E há 2 semanas atrás, a North Point lançou uma nova visão. Eles já têm centenas e centenas de parceiros nos Estados Unidos e centenas de parceiros pelo mundo. Mas eles agora decidiram que eles vão parar de investir nas suas igrejas e eles querem investir nessa rede de igrejas, como a rede, como eles investiram aqui no mundo. O sonho e a visão é construir uma igreja saudável e resistível em cada comunidade do mundo, para que cada pessoa possa conhecer o Evangelho, possa conhecer a Cristo Jesus. Mas há 2 semanas atrás, no culto da visão, eles estavam lançando essa visão para o mundo. E adivinha qual foi a história que eles contaram para a igreja deles? E nessa quarta, às 8 da noite, se não me engano, nós vamos postar isso lá, você vai poder acompanhar. Eles vão compartilhar a nossa história para o mundo inteiro. Eu quero mostrar o vídeo do que aconteceu há 2 semanas atrás. Um dos nossos líderes estava lá. Assista o vídeo. On this Monday night that I was there, we had dinner with some pastors, and I met Tiago. Tiago is the pastor of Red Church, short for Redemption Church. He starts this church in his garage with about 30 people. He grew it to about, from what I understand, about 150, then 250 people, which was large for a church plant. And then in 2015, he heard about what we were doing, and he and the team came up to North Point Community Church and met with some of our ICN staff, Irresistible Church Network staff, and we talked about what we would let, if they want to be an outward-facing church, how we could help. So they began to partner with us. You know, as he told me this amazing story, this incredible leader, the phrase he used, he said, when we began to interface with the ICN network and the people in your organization, that was the turning point. Because leaders sometimes just need to see it done to know what they need to do. And leaders know how to contextualize in their context. And we don't have any business telling somebody in Brazil how to build a church, but great leaders in Brazil were able to come and take what we did and contextualize it. So all that to say, they met our team, they went back with this renewed vision. He started rebuilding, and then they had explosive growth. In 2020, they started a building program modeled on some of our environments. The ICN network, just at the end of this past year in the fall, sent them a significant financial donation to help them finish their building. So in December, they moved into their new building with 5,300 people. And they are inspiring, I know, they are inspiring church leaders in their country to rethink church because of what you do. I'm going to show you this short video. I don't know if this is opening Sunday, but this was very soon. Here's where they're still kind of finishing up part of their building where they were finishing up. Here's their service. Look at this. It's amazing. I know we don't have audio for this. Their cool choir, which probably sounds better than any choir we could put together. But anyway, and then look at these environments for children that looks familiar, right? I know, unbelievable. In fact, tonight I'm told that one of their elders, Jean Verdones, are you here? Jean, are you here? Somebody told me you might be here tonight. Where are you? Oh, there you are. Yes. Verdones. I don't think I said your name right. Jean Verdones. I was told you were here. I hope I told the story correctly. We are so thrilled to partner with you and so proud of what you guys are doing. It's incredible. So God bless you and thanks for letting us be a part of that. Yeah. Uau! Essa semana, um dos líderes da North Point enviou uma mensagem dizendo: Tiago, eu estou aqui na África e sabe, o povo africano está tão ansioso por receber vocês aqui. Eu acredito, Tiago, que vocês podem não somente abençoar líderes em todo o Brasil, mas vocês podem abençoar líderes em todo o continente africano.
Isso não é sobre um pastor, uma equipe, não é sobre uma igreja. Isso é a missão de Deus. Deus está nos chamando a fazer parte da sua grande missão no mundo. Nós estamos nos unindo àqueles discípulos de Jesus. Estamos vivendo a obra de Deus. E eu e você estamos sendo chamados a fazer parte disso, como Tito diz no capítulo 2, versículo 14, ele diz: Cristo entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar. Ele entregou sua vida para nos salvar, mas não apenas para nos salvar e transformar. Ele entregou a sua vida para fazer de nós o seu povo, um povo inteiramente dedicado às boas obras. Presta atenção nessa palavra, um povo inteiramente dedicado a realizar boas obras, a sua obra no mundo. Nós estamos sendo chamados como igreja. Eu sei, talvez você olhe para tudo isso e diz: nós estamos sendo chamados como igreja a nos dedicarmos como seu povo inteiramente às boas obras, para que em tudo a nossa vida aponte para Cristo Jesus. Como disse o pastor Craig Groeschel, Deus não está nos chamando para ir à igreja, Ele está nos chamando para ser a sua igreja, a esperança do mundo. O evangelho não é só para os do... Ele é para a sua casa, ele é para o seu trabalho, ele é para a nossa vida em sociedade. Deus está nos chamando a ser igreja onde nós estamos. Portanto, o evangelho que mudou a nossa vida é o mesmo que pode mudar a nossa cidade, nosso país e o mundo. Mas isso começa quando escolhemos viver essa transformação e compartilhá-la com outros. Hoje Deus nos convida a sermos uma igreja que não fica parada, mas uma igreja que avança. Uma igreja que não apenas existe em Indaiatuba, mas que parte de Indaiatuba para o mundo. O que Deus fez em você não pode parar em você. O que Deus fez em nós não pode parar em nós. O evangelho muda vidas, o evangelho muda o mundo, e Deus nos chamou para fazer isso para a honra e glória do seu nome. Portanto, Igreja Red, chegou a hora. Vamos impactar o mundo juntos, vamos compartilhar o evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Esse é o nosso chamado como igreja, e eu quero te convidar a participar disso. Fica de pé, você está sendo convocado para essa grande missão. Quero te convidar a fechar os olhos e render a tua vida, dizendo: Deus, eis-me aqui, usa-me. Tudo que tenho, ainda que seja pouco, eu coloco diante do teu altar. Transforma minha vida, usa-me. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu evangelho, por essa maravilhosa notícia da tua graça que foi revelada a nós por meio de Cristo Jesus, que deu a sua vida naquela cruz, morrendo e ressuscitando. Deus, obrigado pelo teu favor imerecido, pelo teu amor incondicional que alcançou pecadores como nós. Não merecíamos, mas mais do que nos salvar, Deus, o Senhor tem nos transformado. E hoje o Senhor nos envia. O Senhor, o evangelho, nos coloca essa responsabilidade de ir. O evangelho não só nos acolhe, mas ele nos envia. O evangelho que nos alcançou é o mesmo agora que está nos enviando para sermos instrumentos, compartilhando o teu amor, compartilhando a boa e melhor notícia a respeito de Cristo Jesus, o nosso grande Deus, o nosso Salvador.
E a nossa oração, Deus, hoje é que nós somos o teu povo e nós queremos ser um povo inteiramente dedicado à tua obra, realizando boas obras. Nós queremos ser tuas mãos e pés nesse mundo, nós queremos ser luz em meio à escuridão. Recebe nossas vidas, Deus, e continua a tua obra para a honra e glória do teu nome, Cristo Jesus. Amém.